Olá a todos. Obrigado pelo vosso interesse em conhecer o novo projeto Espiral 11 para Matemática IA. Não se vão arrepender. Este é um projeto pensado e concretizado para ser um aliado na construção de sucesso dos alunos e, por inerência, dos professores. Em poucos minutos, vai poder conhecer os aspectos fundamentais que nos orientaram na construção do Espiral 11. A organização e estrutura, a diversidade de tarefas e a tecnologia e o apoio dado. O manual está orientado para ajudar a cumprir as aprendizagens essenciais e, sendo o elemento central do projeto, está articulado com uma diversidade de componentes que dão respostas às diferentes necessidades, como, por exemplo, diagnosticar, recuperar, avaliar, aprofundar e mesmo adaptar. Esta articulação faz com que o Espiral 11 seja um projeto completo, coeso e autónomo no sentido de responder a todas as necessidades. Como vimos, a organização e estrutura foram duas preocupações nossas. Por isso, optamos por dividir o manual em 3 partes: geometria, matemática discreta e funções. Cada uma destas partes está dividida em 2 unidades. A ordem dos temas e das unidades é sugerida nas aprendizagens essenciais, de modo a atingir os objetivos sem comprometer a gestão do tempo. A Lara vai agora apresentar a estrutura das unidades. Para garantir a mesma cadência ao longo do manual e facilitar a interação com os alunos, implementamos uma estrutura clara e comum a todas as unidades. Ora, vejamos. As unidades começam com o recorda e aplica. Depois, avançamos para o desenvolvimento do primeiro tópico, que começa com a tarefa inicial, à qual se segue a apresentação de conceitos, tarefas diversificadas, momentos de prática e, por fim, o consolida e o avalia. Esta estrutura repete-se para cada um dos tópicos em que a unidade está dividida. No fecho, há um resumo da informação e conceitos relevantes para apoiar o estudo. Segue-se o Para Saber Mais, onde incluímos conteúdos de aprofundamento de entre os sugeridos nas aprendizagens essenciais. Vamos conhecer ao detalhe? Com o Recorda e Aplica, pretende-se que seja retomado o que é estritamente necessário ao desenvolvimento da unidade, de modo a diagnosticar e esclarecer possíveis dúvidas, antes de avançarmos para os novos conteúdos. As tarefas iniciais são momentos de valorização da matemática e de reforço da motivação dos alunos. Para tal, recorremos a contextos reais e a testemunhos em vídeo de especialistas de diferentes áreas. Vamos ver um excerto. Olá, meu nome é Rui Ferreira, sou engenheiro geógrafo e tenho um gabinete de engenharia que desenvolve atividade profissional na área da topografia. Imaginem os edifícios contíguos ao nosso terreno em que o arquiteto ou engenheiro precisa de determinar a altura do edifício através da medição das cumeeiras, dos beirais, da platibanda, para saber exatamente como é que há de ser definido o projeto. E então, através de medições angulares e de distância, utilizando as razões trigonométricas, permite-nos calcular efetivamente as coordenadas desses pontos. No Espiral, o desenvolvimento de cada tópico é acompanhado por uma forte componente prática. Não é assim, Irmelinda? Todos sabemos que uma componente prática é uma dimensão extremamente importante na aprendizagem matemática. Por isso, a diversidade de exercícios foi uma grande aposta do Espiral 11. Os exercícios de margem são de aplicação direta e têm um papel fundamental no apoio à compreensão de conceitos. Por surgirem numa primeira fase, estes exercícios são, na generalidade, de menor grau de dificuldade, assinalados por isso com a cor verde. Esta dimensão prática exige diversificação e é nesse sentido que surge com regularidade o Pratica, com exercícios com vários graus de dificuldade, identificados a verde, amarelo e alguns a vermelho. A numeração destes exercícios segue a sequência dos que surgem nas margens. Para apoiar e orientar os alunos, apresentamos também alguns exercícios resolvidos. No final de cada tópico surge o Consolida, onde se privilegia a diversidade de propostas para que haja a mobilização e aplicação de conhecimentos e técnicas em diferentes contextos. Quero fazer também referência às questões tipo exame, que têm como objetivo familiarizar o aluno gradualmente com uma tipologia de formulação de questões idêntica ao histórico de provas de exame. Algumas dessas questões encontram-se resolvidas digitalmente.
Finalmente, para cada unidade há o resumo com informações e conceitos relevantes de fácil consulta para apoiar o trabalho dos alunos. Os resumos são complementados e enriquecidos com uma versão interativa como esta. Mas a componente prática não se esgota no manual, como a Lara vos vai mostrar. Ao longo do manual, encontram no rodapé várias remissões para o caderno de atividades, que está dividido em Pratica Mais e Avalia Mais, constituindo um reforço destas duas dimensões. Numa perspectiva de autorregulação, a avaliação está presente ao longo das unidades. De que forma? Sem haver explicitação, surge através de propostas variadas na componente prática. E de forma explícita, temos os quiz EV e os Avalia. Os quiz EV estão integrados no desenvolvimento de subtópicos, com questões essenciais. Estão disponíveis em versão interativa, em papel e em formato editável. Os Avalia permitem a autoavaliação no final de cada tópico. Também são disponibilizados em versão interativa e incluem remissões para o Avalia Mais, que, como vimos, faz parte do caderno de atividades. A diversidade de tarefas é um dos aspectos fundamentais para que o Espiral 11 seja um aliado na construção de sucesso, como explicará o Belmiro. A intencionalidade na criação desta diversidade de tarefas é permitir, de uma forma natural, dar cumprimento às ideias-chave que suportam as aprendizagens essenciais e, ao mesmo tempo, contribuir para a concretização dos objetivos de aprendizagem. Vejamos alguns exemplos de como o Espiral 11 dará apoio aos professores nestes aspectos. Apresentamos tarefas que permitem a resolução de problemas em contexto real, apelando ao raciocínio e à lógica matemática, assim como ao desenvolvimento da comunicação matemática. Outras, além de mobilizar a aplicação de conhecimentos, orientam os alunos na organização do trabalho. Apresentamos também tarefas exploratórias que envolvem a utilização de recursos educativos. Numa fase inicial, incluímos orientações de exploração para gerar a confiança no aluno. Posteriormente, propomos a exploração autónoma, favorecendo a própria autoavaliação. Há situações em que a intencionalidade na construção da tarefa teve como foco os objetivos de aprendizagem e também as sugestões no âmbito das ações estratégicas do ensino do professor. Nestes casos, são criadas, na própria tarefa, oportunidades para ir além dos objetivos de aprendizagem. Por fim, queria falar ainda das tarefas que apelam ao recurso à tecnologia como meio para a concretização de objetivos de aprendizagem, como, por exemplo, a resolução de problemas de otimização. A diversidade de tarefas apresentadas no Espiral 11 permite cumprir orientações dadas, proporcionando uma melhor gestão do tempo, ao contrário do que acontece quando há dispersão e falta de intencionalidade. Mas, como vimos inicialmente, a tecnologia é um aspecto fundamental deste projeto. Ermelinda vai explicar porquê. Uma das ideias-chave é o recurso sistemático à tecnologia. Encaramos o seu uso como um apoio fundamental à aprendizagem matemática como um meio e não como um fim. Quando se apela à identificação de regularidades e à formulação de conjecturas, a tecnologia é fundamental para diversificar, gerir o tempo e apoiar a intuição. Acreditamos, por isso, que a tecnologia e o apoio dado são um ponto forte do Espiral 11. Para isso, existem recursos prontos a usar associados a tarefas de exploração ou páginas de desenvolvimento. Desta forma, evitamos que a exploração ou verificação dependa do nível de capacitação tecnológica. Sempre que oportuno, são também apresentados tutoriais para orientação passo a passo. E há situações em que propomos alternativas de recursos para atingir o mesmo fim. A utilização dos recursos prontos a usar pode ter duas fases. Na primeira, o aluno segue uma orientação e estabelece uma conjectura a partir do recurso disponibilizado. Na segunda, aplica a uma nova situação a orientação dada na primeira fase, como neste exemplo. Todo este processo permite concretizar objetivos de aprendizagem ao nível das capacidades. O estudo intuitivo de comportamentos, como por exemplo de sucessões, envolve a análise de uma grande diversidade de termos. O uso da tecnologia permite, mais uma vez, a abordagem de um elevado número de situações, proporcionando
um reforço à visualização e compreensão do comportamento da tipologia de sucessões em estudo. As calculadoras gráficas continuam a ser recursos tecnológicos de fácil acesso e poderosos para responder a uma grande diversidade de situações, como, por exemplo, na modelação. O apoio à sua utilização é dado quer nas orientações, quer nos tutoriais que incluímos no manual. Por conhecermos bem as diferentes realidades que se cruzam na sala de aula, não podíamos deixar de apresentar em situações pertinentes propostas alternativas de abordagem para uma determinada questão. As alternativas podem passar pela sugestão dos recursos a utilizar. Por exemplo, utilizar uma folha de cálculo ou recorrer a um programa em Python. São situações distintas, mas ambas possibilitam uma exploração conducente ao mesmo resultado. A Lara apresentará em seguida a nossa abordagem a possíveis aprofundamentos previstos nas aprendizagens essenciais. Para dar resposta à possibilidade de fazer aprofundamentos de alguns temas, consideramos, no final de cada unidade, o para saber mais e no final de cada parte do manual, os explora. Estes dois elementos são as bases de propostas de trabalhos de projeto que se encontram reunidos numa nova brochura exclusiva do professor e que inclui uma proposta por unidade de modo a facilitar a escolha de uma proposta a desenvolver. As ofertas ao professor não ficam por aqui. O projeto Espiral 11 é constituído por vários componentes, destacando-se um conjunto de materiais de apoio ao professor que são referidos nas margens do manual. No dossiê de recursos encontrará planificações diversificadas e por unidade, material de apoio à avaliação e de articulação com o ano ou o ciclo anterior e ainda propostas de resolução. No kit de recuperação, destacamos as fichas de trabalho com 2 níveis de dificuldade que se encontram disponíveis também em inglês. E para responder a ritmos diferenciados dos alunos, desenvolvemos os cartões Resolve em 10 minutos, que pode ter sempre à mão para responder a diferentes ritmos de trabalho dos alunos. Como ficou claro, o Espiral 11 é um projeto que, para além da organização, se distingue pela diversidade de tarefas, pelo uso da tecnologia e pelo apoio dado às diferentes necessidades em sala de aula. A propósito de apoio, recordamos que estamos disponíveis para apoiar na operacionalização das aprendizagens essenciais a partir do projeto Espiral, através de ações de formação. Para terminar, quero partilhar a nossa satisfação por, após vários meses de dedicação, termos concluído o Espiral 11, um projeto capaz de mobilizar e despertar o interesse dos alunos, apoiar os professores na sua atividade docente. Em síntese, um verdadeiro aliado da construção do sucesso. Obrigado e até breve.